Sexta-feira você estava nos alertando de uma operação da Polícia Civil em cima desses cigarros eletrônicos em escolas, não é isso? Isso, quadrilha acusada de comercializar bem no entorno das escolas particulares. Esse era o foco dessa operação, as escolas britânica e americana. E aí eles conseguiram fazer uma apreensão em 2 depósitos que ficavam no centro e também na zona norte. Receberam a denúncia de que ia ser feita uma entrega naquela região das escolas e aí viram um motorista com um pacote com cigarros eletrônicos revendendo ali no entorno das escolas. Inclusive, eles usavam um fundo de um lava-jato na zona norte do Rio para esconder essa carga aí de cigarro eletrônico, mas vendia para os alunos dentro das escolas. Ai, ai, esse é um problema grave que está acontecendo e por isso a gente conversou e agora vai no ar bater papo com a Alessandra Trindade Machado, que é tecnologista do INCA. Ela trabalha justamente nessa área de controle do uso do tabaco no Instituto Nacional do Câncer. Alessandra, obrigado por nos atender. Esse problema do cigarro eletrônico ele está crescendo muito nos últimos anos. Eu comentava agora há pouco que eu estava assistindo uma série no Netflix da Vape, você deve ter assistido, acredito eu, mas mostrando como esses caras foram criando, aperfeiçoando esses cigarros eletrônicos, vindo com uma promessa de que iriam ajudar as pessoas a largar o cigarro, mas inverteram isso, botaram o pé no acelerador, transformaram esse negócio quase que como se fosse uma coisa bonitinha, quase como se fosse um item, um equipamento da Apple, sabe? Que você bota na mão e ainda tira uma onda com o negócio, sabe? Todo cheio de design e tal, pensado dentro, inclusive, daquelas escolas do Vale do Silício. Foi ali que começou, pelo menos, aquela que teve mais destaque internacional. E simplesmente isso agora se difundiu de uma maneira no mundo. E até onde eu saiba, Alessandra, com poucos estudos ainda que podem mostrar se isso é pior, de alguma forma um pouco menos nocivo do que o cigarro de uma maneira geral. O que você poderia falar para a gente dessa que é uma conversa que está preocupando muitos ouvintes nossos, pais que têm entrado em contato, e essa operação da sexta-feira nos chamou a atenção sobre esse assunto. Alessandra, bom dia. Bom dia, em nome do INCA eu agradeço a oportunidade, o espaço, é um tema pertinente que está aí. O que a gente pode dizer é o seguinte: o produto surgiu com a promessa de auxiliar na cessação, né? Auxiliar fumantes a deixarem de fumar. Se nós formos analisar os estudos, as evidências científicas, elas mostram que esses dispositivos, como auxiliares para tratamento de fumante, a evidência é classificada como baixa ou insuficiente. Ou seja, esses produtos não podem ser recomendados como auxiliares para parar de fumar. Então, esse é um ponto, né? Que é o que é alegado. São produtos com menor risco, são produtos menos danosos. Agora, o que nós observamos na prática é o seguinte: países, por exemplo, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, que permitem a comercialização, permitem a propaganda do produto, têm vivenciado uma explosão do consumo, principalmente entre jovens, justamente pelo aspecto que você mencionou, pelo aspecto tecnológico, sabores diversos, aparência. Ou seja, como que um produto, ele inicialmente é apresentado como auxiliar na cessação, ou seja, um produto para adulto, teoricamente, e ao mesmo tempo são designs coloridos, atraentes, com sabores direcionados para o público jovem, principalmente. Então, aí nós já vemos uma grande contradição, né? Então, por exemplo, lá no Reino Unido, de 2017 para 2022, o consumo de cigarro eletrônico entre jovens passou de 8% para 24%. Isso é alarmante. Nossa. Muito, em 5 anos. No Brasil, nós ainda estamos conseguindo segurar um pouco, por quê? Por causa da regulação da Anvisa. Então, no mesmo período, 2019, que foi a última pesquisa nacional de saúde em jovens, né, um inquérito nacional, nesses jovens de 13 a 17 anos no Brasil, foi de 2,8% esse consumo, ou seja, 1/10 do que é encontrado no Reino Unido. Provando, então, para nós que realmente essa restrição da comercialização tem sido eficaz. O problema é isso, nós estamos verificando o comércio ilícito, né, do produto,
Precisamos de medidas aí, por exemplo, o contrabando, né? Ele é um crime que tem uma multa que seria importante ser revista, até porque a pena de reclusão também para contrabando é de 2 a 5 anos. Uma multa que não é... Então, é preciso se avaliar, geralmente as pessoas contraventoras, né, elas avaliam o crime compensa, não é? E nós temos, assim, uma série de evidências associadas ao uso desses dispositivos, tosse, irritação na garganta, e há convulsões, câncer, doenças respiratórias, principalmente uma que se chama EVALI, que é uma lesão pulmonar gravíssima. Na Inglaterra, nós temos casos de jovens com 9 anos de idade sendo internados, fazendo tratamento de reposição de nicotina por causa da dependência. Isso. E uma coisa muito importante, eles têm utilizado naqueles líquidos sais de nicotina. O cigarro convencional tem a nicotina proveniente do tabaco. Nesses dispositivos têm sido usados sais de nicotina, que são muito mais, têm um poder aditivo muito maior, chega muito mais rapidamente ao cérebro, causa uma dependência química gravíssima e, então, é um problema de saúde pública alarmante, realmente. Doutora, bom dia. Antes da minha pergunta... Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Antes da minha pergunta, só uma observação. A senhora citou a Anvisa. A Anvisa, em abril, ela manteve a proibição de comercialização. Lembrando que desde 2009, esses dispositivos não podem ser vendidos aqui no Brasil. Eu queria falar, doutora, ainda mais na prática, a senhora poderia citar alguns exemplos, assim, casos de adolescentes ou eventualmente de crianças, que doenças que aparecem na ponta final no INCA de pessoas que fazem uso desses dispositivos? O mais grave que tem sido observado a curto prazo, o que tem chamado muita atenção, por exemplo, é que, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença de longo prazo, de longo desenvolvimento. Não é? Então, por exemplo, um fumante de cigarro convencional, tradicional, ele leva 30 anos para desenvolver uma DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Um usuário de cigarro eletrônico, em 5 anos ele está desenvolvendo DPOC. Caraca. É muito rápido, porque os níveis de concentração de nicotina são muito altos. Então, só para vocês terem uma ideia, um cigarro ele contém 1 miligrama de nicotina. Então, um maço tem 20 miligramas. Um pod, que é um dispositivo daquele, no líquido, ele pode conter até 52 miligramas de nicotina. É muita coisa, gente. É muito isso. Então, e além disso, são sais de nicotina, né, que tem um poder viciante muito maior. Então, é muito preocupante. E outra coisa também, que é muito importante, nós estamos falando de um público jovem, que tem o cérebro ainda em maturação, ainda em desenvolvimento. E tem uma região do cérebro, que a gente chama aqui de lobo pré-frontal, que é uma parte que está relacionada com atenção, cognição, julgamento, tomada de decisão, formação de personalidade. A nicotina altera o funcionamento e maturação desse lobo pré-frontal. Olha. Então é muito sério, a gente não está falando, a gente está falando de alteração e maturação cerebral. E, doutor... Pois não. A minha pergunta é em relação à rapidez em que isso vira vício, em relação ao cigarro normal e em relação ao cigarro eletrônico. Você falou que isso atinge, né, essa camada do cérebro. Quanto tempo uma pessoa fumando, por exemplo, um cigarro eletrônico pode viciar nisso a ponto de não conseguir parar de uma forma tão mais fácil? Então, o que nós temos observado na prática é o seguinte, que normalmente esses jovens eles estão começando pelo cigarro eletrônico e depois passando para o cigarro convencional, justamente porque é muito caro manter um vício em cigarro eletrônico. Mas nós já vimos relatos de casos assim, na primeira tragada, que eles chamam do primeiro puff, né? Uma absorção de nicotina tão intensa que já é suficiente para gerar dependência química. Caraca. É muito alto. Agora, doutora, a questão que eles vendem muito é que como você no cigarro eletrônico não teria a combustão, estou falando eles das empresas, que isso também teria um aspecto
benéfico frente ao cigarro, obviamente, né? Frente ao cigarro. Sim. Tirando a questão da nicotina, que o dado que a senhora trouxe é assombroso, assombroso. Enquanto um maço de cigarro tem 20 ml, né? A senhora falou 20 miligramas, não é isso? Exato. De Isso. nicotina, um vape, dependendo da quantidade que se coloca ali, uma recarga daquela pode ter até 52 miligramas de nicotina. Então, obviamente, com mais nicotina, a questão do próprio vício perguntada aí pela Ágata já vem de uma maneira muito mais instantânea e rápida. Agora, realmente o cigarro eletrônico ele tem alguma evolução nessa questão da combustão frente ao cigarro convencional, normal? Olha, o que acontece, uma coisa muito interessante, que é o seguinte: para formar o aerossol do cigarro eletrônico, né, o que a gente chama aquele aerossol cheiroso, né, com cheirinho de frutas, você precisa de duas substâncias básicas, que é o propileno glicol e o glicerol. Essas substâncias, só para vocês terem uma ideia, elas são proibidas para uso inalatório. Então, via de regra, o cigarro eletrônico nem poderia existir porque essas substâncias não poderiam ser usadas para uso inalatório. O que acontece? O propileno glicol e o glicerol, quando eles são aquecidos, eles geram uma série de substâncias. Então, por exemplo, o propileno glicol, quando aquecido, ele gera formaldeído, que é cancerígeno. O glicerol, quando é aquecido a alta temperatura, mesmo que não seja combustão, ele gera produtos potencialmente cancerígenos. Então, assim, o aquecimento por si só dessas substâncias presentes, mesmo que não seja combustão, já são suficientes para provocar a degradação desse propileno glicol e desse glicerol em substâncias que são cancerígenas. Então, essa é a questão. Doutora, só uma pergunta sobre a associação direta entre o uso dessa substância e câncer, de fato. Isso é suspeita, é evidência ou já está provado? Porque ainda é muito novo para entender o que está acontecendo, ou não? Nós já temos tempo de pesquisa para provar causa câncer e esse tipo de câncer. Em relação ao propileno glicol, por exemplo, já é provado. Sim. O propileno glicol, esse que gera, quando aquecido, gera formaldeído, o que acontece? Na classificação internacional do IARC, que é uma instituição de pesquisa em câncer a nível mundial, de acordo com o IARC, o propileno glicol ele se degrada em formaldeído quando aquecido, como nos cigarros eletrônicos, né? E gera esse produto formaldeído que é classificado não como potencialmente cancerígeno, ele é cancerígeno, associado à leucemia. Então, essa evidência já é posta. Não é possivelmente. Existe uma associação positiva, já demonstrada. Pois não? Doutora Alessandra, já tem estudos, porque outro dia eu tinha lido com relação aos cigarros eletrônicos e alguns especialistas, lembrando que a doutora Alessandra é do Instituto Nacional do Câncer, a maior referência em estudos dessa área no Brasil, uma das maiores do mundo, alguns falavam que você não tinha ainda os estudos consolidados no mundo até para falar sobre os aspectos dos cigarros eletrônicos, dos malefícios, dos riscos, né? Claro que alguns já saíram, mas já se poderia dizer que hoje a ciência global já tem absoluta convicção do que tem dentro e do que pode provocar em cada ser humano? Olha, na verdade, nós temos pouco, entre aspas, né? Os cigarros eletrônicos, eles estão aí há praticamente 15 anos. Então, para uma relação causal, para a gente estabelecer uma relação causal entre o uso e os desfechos em saúde, a gente precisa de desenvolver estudos que a gente chama de estudos longitudinais, de acompanhamento. A China, como é um país em que o nível de tabagismo é alarmante, eles, por exemplo, vou dar um exemplo da China, eles já têm estudos longitudinais mostrando essa associação causal direta. Por exemplo, eles fizeram um estudo em que eles pegaram fumantes de cigarros convencionais ou tradicionais, fumantes de cigarros eletrônicos e fumantes de ambos, né, de ambos os produtos. E eles demonstraram, acompanharam esse grupo ao longo de 5 anos, que é o que a gente chama de um estudo longitudinal, uma coorte, e eles viram realmente que naquele grupo
que usou cigarros eletrônicos, houve mais desfechos, aumento do risco de doenças cardiovasculares, enfim, dos desfechos negativos que a gente apresenta. Então, na verdade, existem sim estudos, claro que de 30 anos, 40 anos, como existem nos cigarros tradicionais, nós não temos. Claro, não existia. Né? Uhum. Isso. Mas nós já temos estudos aí de acompanhamento mostrando essa relação entre os malefícios. Inclusive, só um detalhe, em relação ao risco de derrame, ele acontece 10 anos antes, por exemplo, uma pessoa que usa um cigarro tradicional, o risco de derrame por volta de 58 anos de idade, né? Isso a partir desses estudos longitudinais. Com os cigarros eletrônicos, esse risco cai para 10 anos menos, ou seja, uma pessoa com 48 anos já tem o risco de ter o AVC, o derrame que nós chamamos. Então, isso a partir desses estudos de acompanhamento. Doutora, eu vou trazer os nossos ouvintes para a conversa e aí tem duas dúvidas importantes. A primeira do Júnior, falando, ele questiona sobre a fumaça para pessoa que é não fumante, né? O fumante passivo, porque no cigarro normal a gente sabe que tem muito prejuízo. Vou trazer o áudio dele antes para você responder. Vai, Zé. Zé, bom dia. Júnior do Recreio. Eu queria só tirar uma dúvida em relação ao vape. A fumaça dele pro não fumante faz tão mal quanto a do cigarro tradicional ou ela é menos lesiva? E aí, doutora? Essa pergunta é excelente. Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma percepção de que, como é um vapor cheiroso, aromatizado, ele seria mais inofensivo, né? Acontece que o aquecimento dessas substâncias, propileno glicol, glicerol, enfim, dos constituintes aí do cigarro eletrônico, eles geram partículas muito pequenas, chamam nanopartículas, que são partículas inferiores às do cigarro convencional. E por elas serem muito menores, elas serem bem, vou falar assim, de uma forma coloquial, por serem pequenininhas, né? Elas têm um poder de penetração nos vasos sanguíneos, nos alvéolos pulmonares muito maior. Então, na verdade, elas são potencialmente muito tóxicas. Então, a gente não pode falar... E essa você fuma em qualquer lugar, esse cigarro eletrônico você fuma em ambiente fechado, né? E você sabe que é proibido fumar em ambientes fechados, iguais os cigarros convencionais. Apesar da comercialização ser proibida, vamos supor que uma pessoa ela não pode comprar, não vai ser vendido legalmente, mas vamos supor que ela esteja utilizando num ambiente fechado. Ela pode ser advertida, porque ela está usando um produto fumígeno. Uhum. Sim, sim. Um ouvinte nosso está falando, né, um pouco na lógica que a gente estava conversando agora há pouco, falou, olha, o Sérgio Avril, olha, esse cigarro eletrônico faz tanto mal que tinha que ser tratado como uma droga, né? Enfim, ele está falando aqui sobre falta de legislação, né? Que realmente é algo que deveria ser trabalhado, como agora há pouco estava sendo falado esse negócio de que o cara que é pego comercializando ou o que for, pega, entra na delegacia, muitas vezes não dá em nada, né? Tem mais pergunta, né, de ouvinte, Agatha. Isso, a Cristiane, doutora, mandou mensagem pra gente, falando, elogiando a entrevista e falando que ela presencia as pessoas muito trocando, né, o vape. Um fuma o cigarro eletrônico, o amiguinho fuma. Aí ela falou, gente, eu gostaria de saber o que pode causar várias pessoas fumando o mesmo cigarro eletrônico. Ela falou que outro dia ela estava num ambiente que tinham 10 pessoas fumando o mesmo cigarro eletrônico. É uma prática, doutora, tipo o narguilé, que passa de boca em boca. Qual é o perigo? Exatamente. Aí nós temos os perigos diretos bucais, né? Transmissão de infecções bucais. Além de todos os agravos, né, relacionados com o uso em si, os problemas respiratórios, cardiovasculares, nós temos aí transmissão direta de possíveis patologias bucais, que pelo compartilhamento, assim como ocorre com o narguilé, né? Então, por exemplo, herpes labial, enfim, infecções, patologias bucais que a pessoa apresente, né? Então, há uma troca aí de bactérias. Vocês haviam falado em relação à legislação, não é? Então, na verdade, o que existe a legislação, existe essa regulação por parte da Anvisa. O que eu acredito que nós precisamos avançar nessa questão das ações fiscalizatórias. Importante também, olha, uma questão muito importante, a propaganda dos cigarros eletrônicos é proibida. E nas mídias sociais a gente vê isso o tempo todo.
como que a gente controla essa propaganda nas mídias sociais? Então, são desafios enormes que nós temos, né? Controlar a propaganda nas mídias digitais, controlar a venda irregular, a venda ilegal, aumentar, recrudescer essa questão da fiscalização, a questão das multas. Nós temos o protocolo de combate ao comércio ilícito de produtos de tabaco, que é um protocolo do qual o Brasil é signatário, que prevê uma série de medidas aí intersetoriais de cooperação para fiscalização de fronteiras, para fiscalizações de uma forma geral, para que nós possamos enfrentar esse problema. Não tenho dúvida, né? Essa questão das redes sociais, né? Como é que pode, né? Tem gente ganhando dinheiro, seja na venda, seja eventualmente plataformas, quem sabe, ganhando dinheiro justamente com a publicidade disso ou com o clique em cima disso e simplesmente não são punidos. Sabe, ficam aí ganhando bilhões e bilhões e não tem responsabilidade. Seja quando fica deixando, publicando e ganhando em cima de fake news, de notícia mentirosa, seja permitindo publicidade quando deveria, obviamente, filtrar e impedir que isso acontecesse, já que vai contra a legislação do país. É uma vergonha o que acontece realmente dentro dessas plataformas, como citou a Alessandra Trindade Machado, que é tecnologista do INCA e justamente trabalha na Comissão Nacional para a Implementação da Convenção sobre o controle do uso do tabaco dentro do Instituto Nacional do Câncer. Ela conversou conosco, eu espero que a gente também volte a conversar quando tivermos outra informação, pesquisa relacionada a isso. É um tema muito grave, muito preocupante, não só no Brasil como no mundo, e suscitou diversas participações de ouvintes aqui, com razão, diante do quadro que a gente está vivendo, que é um quadro extremamente preocupante. Obrigado, querida Alessandra, até uma próxima oportunidade, obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Bom doutora. dia. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau.